Paz e bênção, igreja, amém? Amém? Alguns diriam talvez, nós somos poucos. Não creio nisso. Nós somos os chamados, nós somos os escolhidos para servir ao nosso Deus, amém? Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém? Agora podemos ler toda a igreja. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Eu sou filho de Deus. Eu creio nesta palavra. Quem crê comigo? Então todos, aleluia. Meus irmãos, antes de falar especificamente do Espírito Santo de Deus, não dá para falar dele sem falar daquele que nos promoveu o seu Espírito. Estou me referindo a Cristo Jesus. Por gentileza, coloque aí para nós, Lucas 1,35. O nosso texto anterior diz assim, os que são guiados. Ser guiado por alguém, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é aquele que é conduzido, é aquele que é levado, é aquele que recebe um comando e obedece. Isso é ser guiado. Mas agora nós vamos falar especificamente de Cristo Jesus. Quem lembra do nascimento deste homem? Quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, Deus envia um anjo chamado Gabriel, não é Rodrigo Gabriel não, era Gabriel. Para falar, mensageiro, para falar com uma jovem, virgem, para cumprir uma profecia de Isaías 14, né? Isaías 7,14. E o anjo fala com ela, olha, você conceberá, dará à luz, terá um filho. E ela ficou ouvindo o anjo falando com ela. Ele já havia saudado, sabe, agraciada do Senhor, bendito, tudo bem. Mas chegou um tempo que o anjo terminou de falar, e ela faz uma pergunta para o anjo. Põe o 34, por favor, meu amado. 34 primeiro. Maria faz essa pergunta para o anjo. Como isso acontecerá? Eu sou virgem. Agora o 35. E a resposta do anjo para ela. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Aleluia. Essa profecia se cumpriu? Nasceu o Senhor, nasceu o nosso Salvador. Você consegue perceber que ali permanece o Espírito Santo, permanece Jesus e o poder da Altíssima Trindade sendo manifesta nesse versículo aí. Meus irmãos, uma virgem conceber somente por milagres. Somente por milagre. Não tem como. Não existe autogestação e vai nascer e pronto. Nem o homem pode gerar, nem a mulher pode gerar. A não ser que eles se unam e formem uma só carne. Não tem outro modo de concepção. Mas para Maria ter o neném, necessário ocorrer um milagre. Então a pergunta que eu faço, quem aqui está precisando de um milagre? Milagre. Você pode levantar sua mão, eu quero ver. O Senhor já viu, mas eu quero ver. Sou eu que estou querendo ver. Estou me referindo especificamente à palavra milagre. Milagre. Milagre do Senhor na nossa vida. Amém. Irmão, você sabe a definição de milagre? Hoje, nos nossos dias, o que viria a ser a palavra milagre? Fui pesquisar essa palavra e tal. Milagre seria
acontecimento, ou seja, tem que se tornar real. Não pode ser só falácia, não. Tem que se tornar real. É um acontecimento extraordinário, que excede o entendimento humano, que excede todas as leis da natureza. Não tem explicação científica, ou seja, é única e exclusivamente um agir de Deus na vida do ser humano. É esse milagre que você está precisando? Se é isso que você precisa, um milagre, é essa definição que você tem que ter na sua mente. Tão somente o agir extraordinário de Deus na sua vida. Na vida daquele por quem você clama, por quem você intercede. Isto é o que você então está precisando. Eu preciso de um milagre. Eu posso dizer isso, eu preciso de um milagre. Esse é o nosso Deus. Agora passa para mim em Lucas capítulo 3, por favor. Para acontecer esse milagre, Jesus nasceu. Antes veio João Batista, 6 meses antes, primo de Jesus, né? Mas interessante que agora em Lucas capítulo 3, verso 1. Vou falar um fato histórico. Até hoje, quando a gente quer registrar um fato e ele fique marcado para sempre, a gente cita datas, horas, a gente cita governantes de uma época. Quem lembra de Esdras, Neemias, né, Isaías já começa assim, ó. Essas visões aconteceram durante o reinado do rei tais e tais e tais e tais. Aí Isaías capítulo 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, né? Então são fatos marcantes daquela época que são registrados. E vários livros você vai encontrar esses fatos aí. Primeiro fala dos governantes, fala uma data específica. Em Esdras, ele já começa assim, né? No primeiro reinado do ano de Ciro. Então tem uma data, você consegue se localizar na história da humanidade. Porém, começa assim, Lucas, capítulo 3, verso 1. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes Antipas governador da Galileia. Seu irmão Filipe, governava a Itureia, né? E Tracônites. E Lisânia governava a Abilene. Pode passar, por favor. Anás, olha só, marque bem. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Primeiro ele falou no verso anterior, no 3.1, ele falou de autoridades políticas. Falou de uma autoridade de reis, governantes da sociedade. Aí ele sai e começa agora a falar de autoridades religiosas. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus. Não foi uma mensagem de homens, foi uma mensagem de Deus. Mas detalhe, não foi para nenhum dos governantes políticos. Muito menos para um dos governantes, autoridades, no caso religiosas, nem Anás nem Caifás, que era o topo. Olha para quem foi a mensagem. A João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Quem é esse João? Nós somos a igreja batista. Então esse aí era o João Batista. Para ficar bem notório o nome, né? João, põe o próximo, por favor. 3. O que foi que João fez quando recebeu a notícia, a mensagem da parte de Deus? Ele já saiu percorrendo os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Vamos guardar essas 3 palavras: batismo, arrependimento, perdão dos pecados. Eu falei aqui na mensagem do mês passado, no caso, né? Uma coisa chamada ato profético. E disse que o batismo é um ato profético. E especifiquei, defini o que era ato profético. Ato profético
é algo que nós fazemos para representar aquilo que Deus fez na nossa vida, ou aquilo que Deus faz, ou aquilo que Ele fará na nossa vida. Isso é um ato profético. O batismo é um ato profético que nós fazemos, representando aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós estamos morrendo para o mundo, e voltando, sendo ressuscitados para uma nova vida, para Cristo de santidade com Cristo Jesus. Mas para nos levar a esse ato, algo surgiu primeiro na nossa vida: o arrependimento. Porque o batismo é para o arrependimento. Você se arrepende, aí você demonstra esse ato profético de batismo. Porque há perdão de pecados. E só Deus perdoa pecados. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa: só Deus perdoa pecados. Que coisa maravilhosa. Eu quero dizer para vocês que eu fui perdoado. Você foi perdoado. Amém? Nós tivemos um encontro com o nosso Senhor. Bateu o arrependimento. Houve uma aceitação do sacrifício vivo de Cristo Jesus. E nós fomos perdoados. Nós fomos batizados. Se você quiser se preparar para o batismo também da igreja, nós temos ali o pastor Cabete, que é o responsável, está ensinando a doutrina do batismo, o que vem a ser o batismo, para que seja edificado o povo de Deus. Procure o pastor Cabete e seja edificado. Conheça cada vez mais desta verdade que é o batismo. Então a minha primeira pergunta foi para vocês, guarde aí. Você precisa de um milagre, né? Guarde essa mensagem. Vamos agora, por gentileza, meu amado. Mateus capítulo 3, verso 11. Então, João Batista vem, começa a pregar o arrependimento, o batismo, faz o ato do batismo, a remissão de pecados. Mas na sequência agora vem Jesus. E antes de chegar Jesus a João Batista, ele diz assim: eu batizo com... Aqui a gente faz na igreja com água, batistério. Eu batizo com água. Aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, que palavra maravilhosa quando ele diz assim: eu não sou digno. Quem lembra da canção do André Valadão, né? Da Ana Paula? Não somos dignos do teu amor, não merecemos tanto favor, a tua graça. Lembram dessa canção? Aí eles começam a cantar o estrofe, né? Jesus, que amor é esse? Um amor que arrebata, um amor que te alcança, um amor que te constrange a buscá-lo, a estar na sua presença. É para isto que nós fomos resgatados em Cristo Jesus. Nós não éramos dignos, não somos dignos, mas em Cristo Jesus nós fomos alcançados, aleluia, para o nosso Deus. Mas interessante que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vamos dar continuidade. Na sequência, põe verso 13 e 17, por favor. 13. Então, João Batista está batizando, agora sai Jesus lá da Galileia, vai para o Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. Próximo. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Então, João Batista não precisava do batismo nas águas. Ele queria um batismo diferente. Ele queria o batismo que Jesus tinha a oferecer. Batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Disse ele: então, por que você vem a mim? Olha a pergunta de João Batista. Eu preciso entender por que você está me buscando para ser batizado. Essa semana,
semana passada, uma pessoa me fez uma pergunta: por que Jesus foi batizado? Já que o batismo é para arrependimento, arrependimento e perdão de pecados, né? Põe o próximo aí, por gentileza. A resposta é essa. Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Irmãos, Jesus Cristo estava fazendo, quando foi batizado, um ato, vou usar essa expressão, um ato profético, né? Chamado substituição. Ele precisava demonstrar o arrependimento por nós, por mim, por você. Arrependimento dos nossos pecados. Era isso que ele estava fazendo. É por isso que ele foi batizado. Pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Tem uma sequência, deve ser seguida. Não dá para pular etapas diante de Deus, não. Você não pode ir lá para o fim, depois voltar para o meio, depois cair no começo. É passo a passo. E Jesus fez esse ato de substituição a nosso favor. Demonstrando arrependimento, ele foi batizado nas águas. Amém? Mas o interessante, vamos lá para 13:17, né? O verso 16, por favor, é o próximo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Próximo. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Mais uma vez, observamos a Trindade manifesta na palavra de Deus em poucos versículos. Amém? Deus Pai, Espírito Santo e o próprio Filho presentes. Eu lembro de domingo passado, pela manhã, foi dia 30, né, de março. O pastor Cabete estava ministrando aqui. E ele usou o texto sobre a tentação de Jesus. E deu uma mensagem assim extraordinária. A igreja saiu em silêncio, edificada, em silêncio. Eu imagino contrita. Eu saí altamente edificado, eu e minha esposa, nós temos até comentando aqui. Muito obrigado, pastor Cabete, por ser um vaso usado nas mãos do nosso Deus. E é justamente o passo que vem a seguir. Jesus sai da água, mas eu não quero ler em Mateus, eu quero ler em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, lembra que veio o Espírito Santo sobre ele? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito. No e não para o. Aí a tradução da NVT usou no deserto. Quer dizer, enquanto estava no deserto, ele era conduzido para permanecer ali no deserto. E quantos desertos nós temos passado em nossas vidas, né? O povo de Deus, Israel físico e como Israel espiritual, nós aqui temos passado certas situações que muitas vezes chamamos de desertos nas nossas vidas. Mas louvamos ao nosso Deus porque o seu Espírito segue conosco, nos acompanhando, nos abençoando. Mas eu quero te dizer, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, mas lá no deserto, uma coisa interessante, depois de 40 dias de dedicação, de busca do nosso Deus, olha como Satanás é sujo. Ele pegou no momento de maior debilidade, porque a Bíblia relata que Jesus teve fome. Teve fome. A necessidade carnal surgiu. Mas o que é que acontece? Nós lemos anteriormente, Deus fala assim, uma voz, né? Este é o meu filho amado, em quem me compraz. E a primeira tentação sobre Jesus foi justamente isso, uma seta inflamada do inimigo, chamada dúvida. Ele começa dizendo assim: se você
é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu não posso duvidar disso. Você é filho de Deus, filha de Deus, você não pode ter dúvida. Todas as vezes que Satanás se levantar contra a sua vida, trazendo dúvidas, repreenda, rejeite em nome de Jesus e diga: afasta-te de mim, Satanás, em nome de Jesus, porque eu sou filho do Altíssimo. Não duvide. Quantas circunstâncias vêm e nós queremos correr, angustiados pelas nossas necessidades, pelas nossas mazelas. Mas não duvide, o Senhor é contigo. O Senhor te dá a vitória. Persista, insista em permanecer na presença de Deus, com o seu Espírito atuando na sua vida. Deixe em você um coração livre, livre acesso. Que Deus possa encontrar na tua vida um coração totalmente entregue para qualquer resposta que você precisar, e qualquer resposta que Ele quiser lhe dar. Porque muitos, quando clamam a Deus por um milagre, eu perguntei: quem aqui precisa de um milagre? Alguns levantaram as mãos. E se o milagre não vem, muitos se frustram e querem fugir, querem abandonar. Mas aqueles que são guiados, são cheios do Espírito Santo de Deus, eles permanecem. Quero dizer que para você, que até para Jesus, o nosso Deus disse não. Lembra do Getsêmani? Quando Jesus orou em agonia, desespero, suou gotas de sangue, ele disse: afasta de mim, se possível, este cálice. Possível era, porque para Deus nada é impossível. Mas Deus disse não. Então ele disse: então seja feita a tua vontade. Que entrega extraordinária. Você está disposto a, como cheio do Espírito Santo de Deus, como sendo alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus, a receber o não? É maravilhoso a gente clamar e ficar dizendo: vai acontecer, e assim, e assim, e assim. E se Deus disser não, quero dizer para você e para mim, Ele continua sendo Deus. Amém? Quero continuar ainda aqui a mensagem. Ele continua sendo Deus, não tenha dúvida disso. João capítulo 14, por favor. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o encorajador, o consolador, ok? Que nunca nos deixará, nem a mim, nem a você. Ele sempre se fará presente. Próximo. E é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. Estava se referindo àquele tempo de Jesus. E depois, no tempo que nós chamamos hoje, tá? Estará em vós. No tempo dos apóstolos, antes do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus não habitava mais no homem. Ele habitava com o homem. Habita com vocês agora. Mas depois estará em vocês, dentro de vocês. Vocês se tornaram, eu e vocês, nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa teologia paulina, teologia, nós podemos estudar em outro momento. Quero trazer agora também esse cumprimento aí, o Espírito Santo habitar em nós. Lembra que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse assim: ficar em Jerusalém, até quando? Até que do alto sejais revestido de poder.
não é revestidos de covardia, não é revestidos de medo, não é revestido de desespero, não, é revestido de poder. O poder que te faz permanecer firme durante toda e qualquer circunstância. Que fez o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, depois de ter sido açoitado, está trancafiado no escuro, acorrentado, está louvando. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Independente do que está ao nosso redor, Ele habita em mim. Eu posso adorá-lo, eu posso glorificá-lo, independente de circunstâncias. Amém? Então que você possa também, se você ouvir sim, se você ouvir não, independente da resposta, independente das circunstâncias que você se encontrar, que seja faltando na minha casa ou não, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o fruto da oliveira minta e não haja rebanho nos currais, eu me alegrarei em ti. Como se alegrar em Deus em meio a tantas dificuldades que o profeta citou, se não for sendo cheio do Espírito Santo de Deus, que te faz tirar os olhos do teu arredor e fixá-los em Cristo Jesus. Meus amados, quando Jesus disse assim, até que do alto sejais revestido de poder, Ele estava fazendo uma alusão a uma profecia dada em Joel capítulo 2. Põe para mim, por favor, Velho Testamento, Joel capítulo 2, profetas menores. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, por favor. Diz assim, então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Próximo. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. O servo não é filho, mas ele pode se tornar filho. Mas para isso, precisa ter uma transformação na sua vida. Quem lembra, né, de um ato? Eles pregavam a orelha, furavam na porta e ele se tornava para sempre daquele Senhor. Ou seja, meu filho nunca vai deixar de ser meu filho, é para sempre. Eu posso morrer, não tem problema, vai continuar na vida dele, ele vai continuar sendo meu filho. Um escravo não, ele poderia deixar de ser. Mas a partir do momento que ele furasse a orelha na porta, ficasse pregado lá, era eterno também. Ele se tornava dependente daquele seu Senhor. Mas, meus irmãos, essa profecia, Joel capítulo 2, Jesus Cristo fez essa referência aí. Até que do alto sejais revestidos, até que venha a ser derramado o meu Espírito sobre todos vocês, sobre toda a carne. Vamos agora para Atos capítulo 2, o cumprimento desta profecia. Atos capítulo 2, verso 1. Diz assim, no dia de Pentecostes, uma festa, Pentecoste, uma festa do povo judeu. Lembra que nós estamos caminhando para uma festa? Eu já falei isso aqui antes, né? Qual é o nome da festa que nós estamos indo, caminhando? A festa que nós estamos caminhando para, que é lá, bodas do Cordeiro. Nós não estamos caminhando para a Páscoa, porque ela já aconteceu em Cristo Jesus. Nós não estamos caminhando para Pentecoste, porque já aconteceu no livro de Atos. Nem a festa dos tabernáculos. Nós estamos caminhando para a festa das bodas do Cordeiro. Nossa festa é outra. Nosso destino é outra. Nossa cidade, Nova Jerusalém, é outra. Não está nessa terra. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. Nós estamos num só lugar. Próximo. De repente veio do céu um som como de um vento poderoso, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava.
todos ficaram. Agora eu quero trazer aqui. Muitas vezes nós dizemos, usamos essa expressão, eu quero porção dobrada. Jesus Cristo diz assim, olha, vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais vos dará o Espírito Santo, o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meu amado, e essa medida, essa porção, ela não tem medida. Não tem medida. O Espírito Santo de Deus não dá para ser medido. Não dá para ser, eu tenho um pouquinho do Espírito Santo, eu tenho muito tanto. Não existe isso. Ou você tem, ou você não tem. Não tem como ser dimensionado isso. Ou você tem Cristo Jesus, ou você não tem. Não dá para dimensionar isso. Então tem esse entendimento. Nós não temos por que pedir porção dobrada. Eu já orei assim. Mas nós precisamos crescer. Precisamos crescer no conhecimento da palavra e da verdade. Amém? Quando você for orar, lembre-se desse conhecimento. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele é adimensional. Não dá para ser medido. Aleluia? Mas agora, fazendo o apanhado todo de tudo isso que nós começamos a falar em Atos. Lembra que eu comecei a falar de Jesus? Romanos, capítulo 8, verso 16, por favor. Muitas vezes, nós, devido às circunstâncias, quando surge o medo, quando surge a frustração, ou você nunca passou por isso? Foi só eu? Ninguém aqui teve medo? Eu já tive medo. Eu já questionei com Deus, eu já chorei diante dele. Jacó brigou com o anjo. Eu nunca briguei com Deus porque não dá, eu sei que eu vou perder. Então é melhor não brigar com ele. Então eu posso chegar. Por quê? Eu não aguento mais. Senhor, a minha alma já desfalece dentro de mim. As lágrimas molham o meu travesseiro. Faltam-me palavras, Senhor. Sabe quando chega aquele desespero que fica preso aqui, você não consegue mais falar? Somente as lágrimas caem. E geralmente é quando nós necessitamos justamente do que eu e você precisamos, do milagre. Nós podemos sempre voltar, sempre estar diante dele, aos pés dele, clamando. Porque o Espírito confirma, o Espírito Santo de Deus confirma a nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E se herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Então, quem é Senhor de todas as coisas? Me diga, me respondam, quem é Senhor de todas as coisas? Quem é Senhor da minha vida e da sua vida? Da vida daquele ente querido por quem você clama? Quem é Senhor dos céus e da terra, do ouro e da prata? Quem é Senhor absoluto, que conhece o meu ser, o teu ser, cada célula do nosso corpo, que pode restaurar, como pode eliminar, como pode trazer da morte, da sepultura à vida? O Espírito Santo de Deus, que já habita em mim, que habita em você. Ele tem que testificar, você tem que pôr atento os seus olhos, os seus ouvidos quando ele falar. Você é meu filho, você é filho do Altíssimo, você foi resgatado, você foi conquistado para Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Lembra quando eu falei do ato de substituição que Jesus Cristo fez? Ao passar pelo batismo, representando a mim e a você, ele fez esse mesmo ato de substituição lá na cruz. E ao completar esse segundo ato de substituição, ele disse assim: está consumado.
está realizado, está findado, foi cumprido e acabou-se. Quem venceu? Me diga. Quem venceu naquele ato que Jesus Cristo morreu? Fui eu e foi você. Ele nos deu a vitória ali. Porque quando Ele morreu em substituição às nossas vidas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos deu vida. Quando Ele morreu, Ele nos deu direito a todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não simplesmente bênçãos espirituais, mas as bênçãos materiais que são materializadas pelo poder da fé, pelo poder da autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Quero aproveitar também, meu amado, por gentileza, ponha para mim Romanos 8, 26. Todas as vezes que você estiver em circunstâncias que te abalam, lembre-se desse versículo. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Em toda a sua angústia, em toda e qualquer situação, lembre-se disso. Quando você, de faltarem as palavras, de faltarem até mesmo os pensamentos, porque às vezes nós nos encontramos como que perdidos, ficamos atordoados, uns passam a ter doenças literalmente emocionais, outros doenças mentais, esquizofrenias, outros passam a ter doenças psicossomáticas. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, habita em você, faz a diferença, restaura, cura, liberta, traz de volta a vida. Ponha para mim agora para finalizar, Isaías 41, verso 13. Isaías 41, verso 13, perdão, capítulo 41, verso 13. Isaías 41, 13, 41, 13, diz assim: todas as vezes que você se sentir angustiado, perdido, nas suas circunstâncias que só você e Deus sabe, lembre-se disso aqui, dessa fala do nosso Deus: pois eu o seguro pela mão direita, eu, Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Você crê nessa palavra? Eu estou aqui para ajudá-lo. Não tenha medo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. O que te pode fazer o homem? O que te pode fazer Satanás? Nada nem ninguém, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar deste amor, deste livramento, do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós nos entregamos a Ele plenamente, sem reservas. Eu comecei falando de milagres e perguntei: quem aqui está precisando de milagres? E nós vamos orar agora por milagres, aproveitando que está chovendo lá fora, é isso? Pois é, então vai começar a chover bênçãos aqui dentro, já que eu não estou a fim de pegar a chuva lá fora, eu quero pegar a chuva aqui dentro. Pastor Cabete, o Senhor nos dirige nessa oração, por favor. Você que está precisando de um milagre, esse é o momento de você colocar diante de Deus, quer seja aqui. Geralmente vocês me veem aqui de joelho, põe a mão assim. Quem lembra tocar na ponta do altar, né? Eu fico de joelho, ponho a mão estendida para frente, representando que eu estou tocando no teu altar assim.
para ser tocado, para ser movido, porque aqui no teu altar, eu estou me referindo a Cristo Jesus, Jesus Cristo se entregou, no teu altar Ele morreu por mim, no teu altar Ele conquistou todas as bênçãos para me... E eu creio, Senhor, em nome de Jesus. É assim que eu me apresento diante de Deus quando estou de joelho aqui e estendo a mão para tocar aqui. Não é um altar de sacrifícios, porque já sou eu o sacrifício, o altar já está aqui dentro, mas é um símbolo do que eu faço diante de Deus, é me ajoelhar. Então você pode se ajoelhar aqui, você pode se ajoelhar aí, mas agora nós vamos clamar. Amém? Então vamos orar, amados, depois de uma ministração tão profunda e edificante. Cabe a cada um de nós colocarmos a nossa fé em ação e materializarmos aquilo que nós escutamos através desta ação de oração. Você não vai estar liberando palavras ao vento, você estará liberando agora palavras de adoração ao Senhor. Você vai se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Eu acredito que esta noite é um tempo oportuno para Ele te exaltar. Lembre-se do que Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Milagre é a glória de Deus na vida daquele que crê, que acredita, que confia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Creia agora e coloque diante do Senhor qual é o teu milagre, qual é essa necessidade que você precisa que seja suprida, qual é o sobrenatural de Deus na tua vida que você tanto clama, que você tanto espera, que você tanto anseia. A palavra do Senhor nos diz: porque para Deus nada é impossível. Se alguém disse que este problema que você tem é impossível ou é improvável acontecer, a palavra de Deus vem para mim e para você nesta noite, dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você é filho, como foi pregado aqui, e nós não temos um pai omisso, negligente, que nos abandonou. Nós temos um pai que cuida de nós, que nos ama, que nos compreende, que nos ajuda, que nos protege, e tem tanta vontade, tanta intenção, tanto amor em nos abençoar. Então agora comece a receber do Senhor uma unção de paz. Você que está intranquilo, você que está sobressaltado pelos pensamentos, pelos problemas, pela dor, receba agora um toque de Jesus. Receba a paz que vem de Cristo para o teu coração, para a tua alma. Que agora você diga para a sua alma: alma, sossegue-se em Deus, nosso Salvador. Que a tua alma agora volte a se sossegar, se descansar em Deus. Ele cuida de ti. Coloca diante do Senhor, talvez o milagre que você precisa é um milagre familiar. Quem sabe você tem um filho que não está nos caminhos de Deus. Quem sabe você tem um cônjuge que não se converteu ainda ao Senhor, e o teu milagre é esse: ver toda a tua família, toda a tua casa se rendendo aos pés de Cristo e sendo alcançados pela salvação. Talvez o teu milagre seja uma enfermidade, uma doença que te acompanha há algum tempo, e isso vem te inquietando, e há uma promessa de Deus para você, dizendo: filho, eu vou te curar, eu vou te libertar desta enfermidade, que pode ser uma enfermidade no teu corpo, no teu organismo, mas pode ser também uma enfermidade no teu emocional. Quem sabe você carrega há anos uma depressão, uma angústia, um rancor, um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, um trauma de personalidade. Deus quer nos dar vida abundante,
E essa vida abundante alcança também o nosso psicológico, o nosso emocional. Deus quer que você viva bem em todos os aspectos e em todas as áreas da tua vida. Então coloca diante do Senhor agora essa enfermidade física, essa enfermidade emocional. Deus quer que você volte para sua casa livre, curado, restaurado, transformado, liberto para a honra e glória do seu nome. Talvez o teu milagre seja no campo profissional. Você se sente inferior porque não consegue um trabalho, ou então o empreendimento que você tem não prospera, não se desenvolve. Talvez pessoas dizem para você: você não vai nunca conseguir ser alguém na vida. Isso te machuca, isso te coloca para baixo. Hoje Jesus vem te dizer: filho, eu é quem te sustento, eu é quem te abençoo. Que nesse momento você ore como Moisés orou no Salmo 90. Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. Diga agora: Jesus, abençoe a obra das minhas mãos. Que eu seja próspero em tudo aquilo que eu fizer, conforme a tua vontade, conforme a tua orientação, conforme a tua bênção. Ó Pai, colocamos todos os pedidos que estão sendo feitos aqui no templo da Igreja Batista União e por aqueles que nos assistem pelas redes sociais diante do Senhor. E nós cremos no poder do Senhor que em nós opera. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que todas as vezes que a igreja se humilhar e orar, o Senhor, pela sua bondade, graça e misericórdia, moverá a sua mão em nosso favor. Ó Deus, por isso nós concluímos esta oração já liberando uma palavra de gratidão, porque no reino espiritual e pelos olhos da fé já vemos as nossas orações sendo respondidas, e por isso nós liberamos uma palavra de gratidão a Ti, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e pela sua graça, bondade e misericórdia sempre há de nos abençoar. Por isso nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e aquele que crê vai ficando de pé, levantando um forte aplauso ao Senhor, como expressão da tua gratidão a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia.